nós não podemos esquecer, irmãos, um só Deus, 3 pessoas, um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas é tão difícil entender isso? Não, não é não. A Bíblia diz que uma marido e mulher é uma só carne. É uma só carne. É assim, é uma decisão de Deus. Marido e mulher, 2 pessoas, uma só carne. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Marido e mulher, 2 pessoas, uma só carne. Decisão de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Quis fazer alguém à sua imagem conforme a sua semelhança. Fez outra família. Deus é espírito e invisível. Quis fazer a si mesmo no plano visível. Fez eu e você. Fez eu e você. Deus nos vê como um. Deus nos vê como um. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, como somos um, como nós somos um, eu, o Senhor, eles também serão um conosco. Todos nós somos um com Deus também. Um para Deus. Deus é uma família. Quis fazer uma família visível, palpável. Fez a nós. Fez o ser humano. O ser humano se rebeliou. Se revoltou. Nos perdemos. Nos perdemos. E Jesus veio resgatar esse plano perdido. A história da Bíblia é uma história de resgate. É uma história de redenção. De Gênesis a Apocalipse é uma história da redenção, do resgate do homem perdido. Não tem um plano A e um plano B. Ah, Deus tinha um plano A, deu errado, tem um plano B. Deus não tem plano B. Deus sempre teve um plano, é o plano dele ainda, não muda nada. Agora, o que eu quero falar aqui, nós às vezes esquecemos que o Espírito Santo é Deus. É Deus. O Espírito Santo é Deus. E isso está provado em diversos lugares da Escritura. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, não é uma energia de Deus, não é uma eletricidade, não é um íon ou um elétron. O Espírito Santo é Deus. Não é força, ele tem força, ele tem vigor, ele tem energia, mas não é energia, é muito mais do que isso. Na nossa vida diária, nós precisamos andar no Espírito e lembrarmos que o Espírito é Deus, Deus morando em nós, Deus habitando em nós. Agora veja, isso só foi possível, isso que, pastor? Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo morar em nós, só foi possível pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Só houve essa possibilidade de Deus Espírito morar em nós pelo que Cristo fez. Amém, irmão? Tudo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário só chega a nós por intermédio do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez pelo ser humano, pela humanidade, só chega até a humanidade através do Espírito Santo. Como se fosse assim o cola tudo, como se fosse assim o super bonde. Só cola em nós por causa do Espírito Santo. Cristo fez, fez. Sem Cristo nada seremos, nada seríamos, nada temos. Seríamos perdidos se Cristo não morresse por nós. Quando Cristo morreu por nós, preparou um caminho, resolveu o dilema. Agora, essa equação tem que ser aplicada em nós. Tudo que Cristo fez tem que ser aplicado em nós. Quem faz isso é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos acesso ao que Cristo fez. Amém, irmão? Por isso, ter essa consciência diária, ter essa consciência, quando eu estou me relacionando, quando eu estou vivendo, quando eu estou me manifestando, eu sou um homem habitado por Deus, você é um homem ou uma mulher habitado
habitado pelo Deus Espírito Santo. Quando Ananias e Safira, quando eles cometeram aquele erro e morreram, quando Ananias e Safira cometeram aquele erro e morreram, não é que eles fizeram a coisa ruim, eles fizeram uma coisa boa, mas tiveram uma intenção maligna. Eles quiseram dar um dinheiro para a igreja. Eles quiseram entregar um dinheiro para a igreja. Só que ele quis entregar um dinheiro para a igreja querendo mostrar que tudo aquilo, aquele valor todo, é o que eles tinham conseguido. E eles tinham conseguido um valor dobrado. Mas eles levou um valor querendo dizer que aquele valor é o valor que eles tinham conseguido. Aí o Pedro falou: você não mentiu para mim. Não é para mim que você mentiu para aquele que habita em mim, o Espírito Santo. E aí eles morreram na hora. E aí muitas vezes, porque hoje ninguém morre mais na hora, você acha que nada disso acontece. Alguns acham que isso é lenda até. Aí isso é lenda, não é lenda. Lenda é o Superman que você assiste, o Super-Homem, o Homem-Aranha e por aí fora, os Vingadores. Esse é lenda. Deus não é lenda. O Espírito Santo não é lenda. O que Jesus fez por nós não é lenda. Não é lenda. Não mentiu para mim, Ananias. Mentiu para aquele que mora em mim. E aí, porque ninguém morre mais assim, a gente pensa que isso não acontece mais. Na verdade, isso é uma casca de banana. Deus sempre faz isso, sempre fez isso. Deus sempre colocou casca de banana para ver quem é quem. Não que ele não saiba, vou mostrar para você quem você é. Então nós precisamos ter essa consciência de que eu sou um ser habitado pelo Espírito Santo. Você não é mais aquele umzinho, aquele serzinho, filho do seu serzão. Você é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, desde o dia que você quis Jesus, recebeu Jesus. O Espírito habitou em você e aplicou em você tudo que Cristo fez por você. Precisamos ter essa consciência quando trabalhamos, quando estudamos, quando lidamos com o nosso semelhante. Precisamos ter essa consciência. Eu sou um ser habitado pelo Espírito Santo. Por isso, tudo que nós fazemos vira um holofote. Tudo que nós fizermos vira um megafone. Às vezes, os ímpios fazem muito menos do que nós, né? Ou, muito mais do que nós, ninguém fala nada. Mas é só você fazer, o que acontece? Quando você comete, quando você pisa na bola, o que falam? Olha lá o crente, não é assim? Olha lá o crentão lá, olha lá, olha lá. O ímpio faz, ninguém fala nada, não é verdade? Estou mentindo? Estou mentindo? Ninguém fala nada, mas faz você para você ver, olha lá o crente. Olha lá o crentão. Porque nós somos, o diabo e o inferno sabem disso, que nós somos seres habitados pelo Espírito Santo. Então se fizer uma coisinha assim, olha, isso vira um holofote, isso vira uma coisa intensa. Então precisamos ter a consciência, você jovem, adolescente, senhor, senhora, homem, mulher, de que você é um ser habitado pelo Espírito Santo e que precisa dar vazão ao Espírito Santo, deixar fluir esse poder. Amém? E o livro de Atos que nós estamos lendo está falando sobre isso o tempo todo. O livro de Atos está falando sobre isso, os homens habitados pelo Espírito Santo, os homens guiados pelo Espírito Santo. O livro de Atos é a nossa história. O livro de Atos é um povo que não era judeu, começou com o judeu, depois passou para os estrangeiros, que somos nós. Passou para os estrangeiros. O livro de Atos é o livro do Espírito Santo. É um livro de um povo que começou a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. E isso está até hoje. Por isso que o livro de Atos acaba sem acabar. De repente acaba o livro de Atos. O Paulo está lá, fala que ele ficou morando numa casa, a prisão dele era domiciliar, e aí acaba. Assim não sabe mais. Por quê? Qual é a intenção do Espírito? Qual é a intenção do Espírito Santo ao escrever Atos? Mostrar que a história continua com você e comigo. É verdade isso, não é invenção minha, meu irmão. A história, o livro de Atos, continua com você e comigo. O livro de Atos é o livro de pessoas guiadas pelo Espírito Santo. No capítulo 2, essas pessoas estavam orando e o Espírito veio sobre eles e os encheu com poder.
3.000 almas se converteram. Mais para frente eles voltaram a pregar com veemência, mas acrescentou mais o quê? Mais umas 2.000, chegou ao número de 5.000 pessoas. Mais para frente eles começaram a expandir e pregar e orar uns pelos outros, consagrar uns pelos outros. Daqui a pouco não dava para contar mais, mudou o nome de convertidos para discípulos, porque se fosse contar convertidos não tinha número. Então vamos contar aqui discípulos. Então dá para começar de novo, 1 discípulo, 2 discípulos. Então tinha lá 5.000 pessoas, mas de quantos discípulos? Começou de novo. Aí chega um ponto que não dá para contar. Não dá para contar. Chega em Atos 13, ele sai dos muros de Jerusalém, Judéia, Samaria, ele sai desses muros e expande ainda mais. Eles começam a ir em direção aos confins da terra. Porque o Espírito, quando foi prometido, disse isso. Disse isso: vocês receberão poder e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nos alcançou. Atos 13 começa o primeiro passo para os confins da terra. Atos 13 é a igreja de Antioquia, que nós já lemos aqui. Começa com Paulo e Barnabé, em Antioquia, cheio do Espírito Santo. O Espírito fala assim: ó, separa para mim Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Qual obra? A obra de missão. Na verdade, tem uma coisa que a gente erra aqui, presta atenção. A missão não é nossa. Presta atenção nisso aqui. A missão é de Deus. Veja bem. A igreja na Bíblia, diga para mim, responda para mim. A igreja na Bíblia é chamada do quê? Do que a igreja é chamada na Bíblia? Lá no Apocalipse ela é chamada: quem que será apresentada ao noivo? Uma noiva. A igreja é chamada então de quê? Noiva. Noiva é uma mulher. Tá certo? É uma mulher. E Jesus é o noivo, o homem. Jesus é o noivo. Não é isso que ele é chamado, o noivo? Jesus não é o noivo? Pegaram, né? Agora vamos lá, presta atenção. Quando Deus fez o homem estava sozinho. Aí ele fez a mulher, a Eva. Presta atenção na profecia aqui. Olha só, ele fez a Eva. Aí ele falou, aí quando Adão viu a mulher, que foi que ele disse? Ah, até que enfim. Ai, puxa, é o que faltava. Mas veja o que o Senhor diz. Olha só: far-lhe-ei uma auxiliadora. Aí o Novo Testamento chama isso de submissão. Fala que a esposa tem que ser submissa ao esposo. Far-lhe-ei uma auxiliadora. É assim que o texto de gente fala. Paulo fala que a mulher foi colocada para estar submissa ao homem. Aí os engraçadinhos machistas hoje em dia pensam que submissão é botar a mulher debaixo do sapato. Os engraçadinhos falam que é isso hoje, né? A mulher na Bíblia é debaixo... Não. Submissão é uma pessoa que está debaixo de uma missão. Entenderam? A missão é a do homem. Quem é o homem mesmo? Quem é o noivo mesmo? A missão de quem que é então? E para que serve a esposa? Para continuar a missão do noivo. Pegaram. Quem pegou faz assim. Faz assim de novo. Será que você pegou mesmo? Então, a missão não é do pastor Clóvis, nem do Gil, nem do Douglas. A missão é a do noivo. O noivo tem uma missão. O homem tem uma missão. Nós como noivas, e aí algum homem besta aí fala assim: eu não sou noiva, eu sou homem. É uma simbologia, seu bobão. Uma simbologia só. Então ele é o nosso noivo. Eu sou noiva de Jesus, somos noiva de Jesus. A missão é dele. Eu estou sob a missão dele. Então sob não é debaixo dos pés, não é para ser pisado, é um auxiliador. Então Jesus tem uma missão. E este evangelho será pregado em todas as nações. Porque Deus não quer que os homens se percam, e sim que todos cheguem ao pleno conhecimento. Deus tem uma missão: salvar a humanidade. Para isso ele tem uma noiva para auxiliá-lo, uma noiva para auxiliá-lo
aí o que foi que ele resolveu? Colocou o Espírito Santo para morar em nós, com o objetivo de executar a missão do noivo. Pegaram? Então, com o Espírito Santo não tem como dar errado. Porque eu tenho uma missão. A nossa missão não é ganhar dinheiro, ficar rico, irmãos. Se ficar rico, assim, é lucro, é lucro. Ah, veio dinheiro aí, tá beleza. Veio 2 casas, legal, deixa as casas lá. 3 carros, tá, deixa 3 carros lá. Eu existo para uma missão. Muitas igrejas estão equivocadas. Muitas igrejas aí, para ganhar dinheiro, motivacional, para ficar bem, para ficar curado, não ter doenças psicológicas. Isso não é o alvo. O alvo é que Cristo tem uma missão. Deu essa missão para a igreja, colocou na igreja o Espírito Santo para ajudar a igreja a fazer a missão do noivo. Por isso o Espírito Santo, Efésios capítulo 5, vai apresentar a noiva ao noivo. Eu ouço um glória a Deus? Então, por favor, se der para ganhar dinheiro, ganhe. Se der para comprar carro, compre. Se der para melhorar de vida, melhore. Mas não esqueça que você tem uma, não 2, uma missão. Amém, irmão? Então o livro de Atos 13 começa a extravasar, começa a romper os muros e começa a ir aos confins da terra, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E aí nós chegamos em Atos capítulo 18. Já estamos na segunda viagem missionária do Paulo. Pode sentar. Estamos na segunda viagem missionária do Paulo. Na verdade, nós leremos o 19. Mas no Atos 18, o que nós aprendemos no Atos 18? Olha para cá, presta atenção. E os irmãos que trabalharam demais, estão cansadinhos, estão com sono, fica de pé. Os irmãos que trabalharam muito, trabalharam demais, estão cansadinhos, fica de pé lá atrás, para não dormir. Tá bom? Diga para o seu vizinho, se eu roncar, pode me cutucar. Se eu cochilar, pode me chamar. Diga, eu não vou te dar um soco não. Diga, eu sou convertido. Não vou te olhar com cara feia. Diga, pode me chamar. Por quê? Porque tem alguns irmãos que dormem aqui legal para cá, mas dormem profundamente aqui. Minha voz nem é boa para dormir, irmão. Tudo bem? Então nós lemos Atos 18 e vamos ler o 19 hoje. Porém, Atos, o Paulo estava em Atenas. Lembra do Deus desconhecido? Que Paulo, cheio do Espírito Santo, ficou furioso em ver aqueles altares. Lembra disso que eu falei aqui? Cheio do Espírito Santo, ele começou a se incomodar com aqueles altares. Aí ele começou a pregar e muitos se converteram, Diz assim que alguns zombavam e outros creram. Eu estou no 17, Alguns zombavam do que Paulo pregava, outros creram. Até o principal da sinagoga se converteu. E aí veio 18 e o Paulo chegou em Corinto. De Atenas, Paulo foi para Corinto. Corinto é aquela igreja para quem Paulo escreveu aos Coríntios. Aquela igreja, uma igreja cheia de dons, lembra disso? Cheia de dons, porém era carnal. Uma das grandes questões dos pentecostais é a igreja de Corinto. Eles têm problema com a igreja de Corinto. Um grande problema, porque é uma igreja cheia de dons, porém eram carnais. Como é que pode ser cheia de dons e ser carnal? Viu? Olha só. Você ficar esperto. Um dia a gente estuda, quem sabe, quando acabar Atos, a gente lê Coríntios. Cheia de dons. Não tem uma outra igreja no Novo Testamento que tinha mais dons do que o povo de Corinto. Porém eram carnais. Paulo queria aprofundar mais com eles e não podia, porque eles eram carnais. E era cheia de dons. Cheia de dons. Então Paulo de Atenas foi para Corinto, já lemos isso. Lá eles encontraram, ou Paulo encontrou Priscila e Áquila, um casal que também era convertido, era temente a Deus, e que Paulo vai pegá-los para discípulos. Esse Paulo, nós fomos informados no capítulo 18, que esse Paulo, ele era uma pessoa que trabalhava em fazer tendas. E essa Priscila e o Áquila também faziam isso também. Eles faziam tenda para se manter. Às vezes não tinham o que comer, eles tinham que trabalhar. Foi nesse capítulo 18, nós vimos aqui, foi no 18 que o Paulo de vez rompeu com os judeus. Aí nós pregamos isso aqui. Paulo rompeu, porque os judeus perseguiam Paulo, batiam no Paulo, surravam o Paulo, perseguiam o Paulo, mandavam prender Paulo, Paulo judeu, preso por judeu. Paulo rompeu. Paulo falou assim, quer saber?
quer saber? Não vou mais ligar para vocês também. Eu queria fazer algo para vocês, mas não vou fazer mais. Na verdade, foi para isso que Deus chamou Paulo. Deus chamou Paulo porque, tendo chamado Pedro, o Pedro teria dificuldade. O Pedro pregou para uns gentios, para alguns, mas o Pedro tinha muita dificuldade. O Pedro, ele era muito judeu. Sabe, muito judeu? Tem gente que é muito assim religiosa. Pedro era muito judeu. Então Pedro, sempre que o Senhor mandava ele pregar para o gentio, o Pedro ficava meio com dificuldade. Aí Deus tinha que dar uma visão para ele, dar um sonho para ele. Sabe, tem crente que é assim, sabe? Deus tem que dar um sonho, tem que dar uma visão, tem que assim abrir o céu. Tem crente que é assim, meu irmão, o Espírito habita em você. Essa mania de que Deus tem que me avisar, tem que me dar um sonho, meu irmão. Isso é para incrédulo, meu irmão. Tem que me dar um sonho, tem que me dar uma visão. Irmão, você sabe o que tem que fazer, faça. Você tem uma missão só, não é duas não. Então Paulo aqui vai romper. Quer saber? Eu não vou mais ligar para vocês. O sangue de vocês fica sobre vocês e eu estou livre de vocês. Eu quis salvar vocês, quis explicar para vocês, vocês não quiseram ouvir, estou livre de vocês. E Paulo desistiu, rompeu com os judeus. Não é que ele nunca pregou para judeu, mas ele rompeu. Não era mais uma agenda dele. Não era mais uma agenda dele. Nesse capítulo 18 também, o que vai acontecer? Um outro cara da sinagoga, um principal ali, se converte também. Paulo ficou ali 1 ano e meio. 1 ano e meio pregando ali no meio dos coríntios ali. Paulo então saiu de Corinto, lemos isso também. Saiu de Corinto, deixou a Priscila e o Áquila lá, deixou ali em Corinto, né? Melhor, foi com eles para Efésio, mas eles voltaram para lá. E depois Paulo foi para Jerusalém. E aí começa a história de um cara chamado Apolo, né? Capítulo 19. Aí começa a história de um cara chamado Apolo, no capítulo de número 19. No capítulo 19. E aí nós temos também já a terceira viagem missionária. Porque o Paulo ele vai para Éfeso, depois vai para Jerusalém, aí ele volta e começa a terceira viagem missionária. Final da segunda viagem missionária no 18, e no 24 ele começa a terceira viagem missionária, no 18, 24. Vamos ler o 19. 19, olha lá. E aconteceu o quê? Estando Apolo em Corinto, lembra quando Paulo saiu de lá? No 18, Paulo saiu, deixou lá Priscila e Áquila, foi para Éfeso, passou por Éfeso, foi para Jerusalém. Nós acabamos assim. E aqui ele fala assim: aconteceu o quê? Estando Apolo em Corinto, porque Apolo apareceu no 18, 24. Estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ele passou por Éfeso voltando de Corinto, foi para Jerusalém. Lá ele fez as consagrações dele lá, e agora voltou, passou por Antioquia, subiu para a Frígia. Aparece o Apolo no 18, 24, um homem eloquente, um bom pregador, um cara que pregava bem demais, porém, olha para mim aqui. Esse Apolo pregava bem demais, porém, ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. Vamos ler aí para você ver só. Olha lá, o 18, 24. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente. O que é um homem eloquente? Um homem que tem assim um dom natural para falar, uma oratória fervorosa. É natural isso, meu irmão. Já tem em si já uma eloquência natural. Imagina isso na mão do Espírito Santo. Eloquente e poderoso nas Escrituras, ou seja, uma pessoa que era versátil na Escritura. Ele era muito esclarecido na Escritura. Ele não se prendia em vírgulas e pontos. Ele era muito versátil nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. Ele era instruído no caminho do Senhor. Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha o finalzinho. Conhecendo apenas o batismo de João. Olha para mim aqui. O que é isso? Esse homem pregador bom, eloquente,
homem profundo das Escrituras, ele não conhecia o Espírito Santo, irmãos. Ele conhecia o batismo de João. O que é o batismo de João? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei de Deus. Arrependam-se para que sejam salvos. Arrependam para que os seus pecados sejam perdoados. Ele conhecia isso. E com isso só, ele já era um pregador assim eloquente. Ele convencia as pessoas com a Escritura. Ele não conhecia o que você conhece. Ele não conhecia o Espírito Santo. Então esse homem está aqui em Éfeso. Enquanto Paulo está indo lá, passou por Éfeso e vai embora para Jerusalém. Depois vai voltar para Antioquia, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, que Paulo tinha encontrado no começo do capítulo 18. Olha, isso aqui é muito importante, irmão, olha só. Priscila e Áquila estavam ouvindo Apolo. E quando eles ouviram Apolo, como é que o Lucas sabe que eles eram assim? Porque quem está escrevendo Atos é um homem chamado Lucas. É Lucas que escreve Atos. Lucas é um discípulo de Paulo. Ele é um médico. É o mesmo cara que escreveu Lucas, mas agora ele escreveu Atos. Como é que o Lucas sabe desse homem? Dessa história, desse ponto da história? Porque Priscila e Áquila contou. Então Priscila e Áquila está relatando para o Lucas, e o Lucas escrevendo. Porque o Lucas não está aqui com eles. Então o Lucas foi esclarecido, ensinado, informado por Priscila e Áquila. Então, o que eu entendo aqui? Priscila e Áquila foram ouvi-lo. Como ele era um judeu natural de Alexandria, ele poderia pregar na sinagoga. Quando a Priscila e o Áquila ouviram, ficaram: como esse homem prega, como esse homem ensina, e sentiu nele assim o fervor dele, o temor dele. Está vendo só? Sem o Espírito Santo já dá para passar temor, viu, irmão? Olha só, sem o Espírito Santo já dava para passar santidade. Sem o Espírito Santo, ele não conhecia isso. Então a Priscila e o Áquila viram aquilo e ficaram espantados. Aconteceu, chamou ele de canto. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Com mais exatidão falou para ele do caminho de Deus. Querendo ele percorrer, olha só, querendo ele continuar para Acaia e Coríntios é muito próximo. Acaia, Coríntios, Macedônia. Quando Paulo escreve para os Coríntios, você vai ler que Paulo fala assim: eu fui informado pelos da Acaia. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala: eu fui informado pelos da Acaia, pelos da Macedônia, pelos da casa de Cloé. É um discípulo Paulo tinha. É muito próximo a esses lugares. Esse Apolo, depois de ser ensinado mais exatamente, mais especificamente sobre Deus, ele queria continuar pregando. Ele foi para lá. Ele está indo. E aí, pula para o 19. Então, a Priscila e o Áquila pega o Apolo, ele não perde tempo, discipula ele, ensina para ele, mostra para ele que a coisa está mais... o Apolo, a coisa está mais adiantada, rapaz. Tem um pontinho aqui que você não conheceu ainda. Um homem que conhece a Escritura, irmãos, que é temente a Deus, o Espírito Santo, meu irmão, é rápido. É rápido. Tem um detalhezinho que está faltando. Tem uma coisinha aí que está faltando. Imagina o que esse homem vai virar, irmãos. Tem alguns historiadores, tem alguns escritores que até acha, eu não acho, que esse Apolo é o autor da carta aos Hebreus. Tem alguns escritores que acham que o Apolo poderia muito bem escrever aos Hebreus. Primeiro, ele é um judeu. E a carta aos Hebreus, ela tem todo um pano de fundo judaico. Os sacrifícios, o Melquisedeque. É bem possível realmente que o Apolo pudesse escrever. É bem possível. Porque ele conhecia as cerimônias judaicas. Então, existem alguns escritores que acham que o Apolo teria escrito. A gente não sabe, nem eu sei. Eu tenho uma suposição apenas.
Coisa da minha cabeça. Eu acho que é Barnabé. Muitos acham que é Paulo. Outros acham que foi Apolo que escreveu Hebreus. Para você entender como esse homem era profundo. Como ele era profundo. Então, o que vale para nós, antes de eu continuar aqui o 19? O que vale para nós aqui, irmãos? Às vezes, você nem precisa pregar muito, às vezes, se você, presta atenção aqui, se você estiver atento para aquelas pessoas que estão perto de você, às vezes, está faltando apenas um empurrão. Às vezes um auxílio que você tem e outro não tem. Às vezes apenas um auxílio, irmãos. Um empurrãozinho. Às vezes lá no você trabalha, tem um irmãozinho ali meio assim, sabe assim, cabeça fechada. Sabe assim, cabecinha fechada, meio ignorante. E de repente você poderia ajudá-lo a romper mais, a ser mais útil. Você que às vezes é mais esclarecido, porque como você sabe, nós sempre falamos aqui, é uma grande tristeza, mas não se prega mais a palavra hoje em dia nas igrejas. Você não sabe, mas o que vem, o que tem de convites aqui para os nossos pregadores aqui da igreja, existe muita gente aqui no nosso meio que às vezes são pregadores aí fora, porque falta. Entendeu? No começo, a maioria dos convites vinham para mim, e eu comecei a sair fora, né? Chega agora, né? Parou. E comecei a passar para um, passa para o outro, passa para o outro, passa para o Saulo, passa para o Paulo, passa para o Edson, passa para o Ivonaldo, entendeu assim? E aí eu fui saindo fora. Até hoje, tem muitas igrejas que convidam nossos pregadores para pregarem lá. Porque falta conhecimento, falta entendimento. E às vezes, lá onde você trabalha, tem um irmãozinho assim meio ignorante na palavra. Às vezes ele tem a hora bastante, coitadinho, mas não tem entendimento. Às vezes o bichinho lá é tão fragilzinho. Então você pode dar uma ajudinha pro bichinho, né, irmão? Ajuda o bichinho, entendeu? Dá uma força pro rapaz lá. É isso que Priscila e Áquila está fazendo aqui. A Priscila e o Áquila, eles são muito assim. Eles são sempre auxiliadores. E às vezes isso é um ministério, irmãos. Às vezes você ali no seu cantinho, quietinho, orando, uma palavra aqui, uma palavra ali. Ó, irmão, estou orando pela sua família, estou orando pela sua vida. Aqui na igreja tem alguns irmãos que sempre estão orando pela minha família. Ó, pastor, estou segurando o senhor na oração lá, estou firme na oração lá pela sua família. Isso parece que não, mas isso é muito importante, irmãos. Às vezes nós esquecemos que esse mundo espiritual é muito sério. E que é bom ter alguns irmãos na retaguarda da gente. Às vezes é bom ter alguém lá orando por a gente. Principalmente por aqueles que ministram a palavra. Entenderam? Então às vezes você tem que estar atento. Às vezes você tem o ministério de Priscila e Áquila, que está ali, para receber um Paulo, dar um socorro para o Paulo, dar uma ajuda. Às vezes esse é um ministério muito lindo. E que só saberemos, irmãos, só saberemos no último dia, irmãos. Só saberemos no último dia. É igual aquela história, né? Tem uma história, não sei se você já ouviu. Uma irmã, muito simples, foi para o céu, né? Aí chegou no céu, o anjo chegou, vem cá, irmã, vem cá, pegar o seu galardão, o seu presente, não sei o quê. Aí foi lá a irmã, né? Pegar o presente. Aí tinha um fusquinha. Deram um fusquinha para a irmã. Mas um fusquinha é um fusquinha, mas um fusquinha é um fusquinha. A irmã começou a achar ruim, mas não, é de Deus, um fusquinha é bom, um fusquinha aqui no céu, né? Aí deram um fusquinha para a irmã. A irmã ficou meio tristinha, tal, o anjo foi embora. Aí o anjo voltou no outro dia lá. Aí estava a irmã lustrando no fusquinha, toda feliz da vida. Entendeu, Alana? Lá, ilustrava, cantando lá, assoviando uma canção, aquela canção antiga sua lá, Débora, assim, lá, assoviando aquela canção que você conhece lá, assim, e cantava para a irmã. Aí o anjo, oi, irmã, tá feliz, irmã? A irmã, estou feliz. Mas por que você estava tão triste ontem? Não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? É que eu estava aqui ontem, assim, triste da vida, aí passou meu pastor de bicicleta. Tá. Eu acho que no céu nem vai ter bicicleta, nem fusquinha, mas acho que para ilustração tá bom. Às vezes tem irmãos aqui, irmãos, às vezes tá quietinho aí, sabe, mineirinho, quietinho lá, e aí no céu tem alguns pregadores aí que vai ganhar uma bike, irmão. Bom, estando no céu, como já dizia minha sogra, né, irmão? Ó, eu indo pro céu, tá bom demais. Olha, tem uma irmã assim aí, ó, tem uma irmã por aí assim. Indo pro céu tá bom demais, né, irmão? Sabe, às vezes,
é bom ter uma Priscila e Áquila. Às vezes tem irmãos que tem um ministério de Priscila e Áquila, que olha, ó, aquele rapaz ali, ó, só falta isso para ele, ó. Ó, só falta isso para ele. Só falta isso para ele. Esteja atento, irmãos. Esteja atento. Priscila e Áquila foram muito importantes para o Paulo. Muito importante. Eles não têm grandes nomes assim, de ter feito grandes coisas, mas olha, quando você lê Atos, nós estamos lendo aqui, eles foram muito importantes para o Paulo. Então, às vezes, é preciso eu e você estarmos atentos. Então, é assim, isso está assim. Aí vem o capítulo 19. Paulo já começou a terceira viagem missionária dele. Mas o que ele fez? Ele foi para Jerusalém, Paulo, no 18, nós não lemos isso aqui. Voltou para Antioquia, da onde ele saía, que era a sede do Paulo. O Paulo tinha uma sede, da onde ele partia. Ele tinha uma sede. Ali ele informava o povo, lá os ministros ali, do que ele estava fazendo. Ele foi para Antioquia, e de Antioquia ele subiu para Frígia, Galácia, tudo de novo. E começou a ir mais para o norte. E aí chega o 19, ele está em Éfeso. Aí fala assim, ó. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Terceira viagem missionária do Paulo. Começa no versículo 18 do capítulo 18. Começa a terceira viagem. Primeira viagem, segunda viagem. Aqui começa a terceira viagem missionária. Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, quer dizer, não eram discípulos dele, não é ele que tinha ganho para Jesus, o discípulo não era dele, era de Jesus. Achou ali alguns discípulos, nas regiões mais altas. Perguntou-lhes, olha só, perguntou-lhes: recebestes, porventura... Quem está com o celular ligado aí? Lê para mim. Quem está com o celular ligado? Recebeste porventura o? Paulo chega ali e achou uns discípulos. Aí ele pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ó, livro de Atos é o livro do Espírito Santo, lembra disso? Olha lá, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ó, mesma coisa do Apolo. Cristãos convertidos já, mas que falta plenitude. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é sério. Falta plenitude. Nem sabemos que existe esse Espírito Santo. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos. A pergunta cabal aqui, irmão, é: o que Paulo viu neles? Será que se Paulo viesse aqui, olhando para esse povo, ele ia perceber que alguns aqui não têm o Espírito Santo? É para você pensar, né, irmão? Primeiro aconteceu com a Priscila e o Áquila. Ouviu a pregação do Apolo, gostaram da pregação do Apolo, viu que o Apolo era muito bom e era convertido, mas faltava alguma coisa que faz a grande diferença, que é um salto existencial. Faltava um detalhe: Espírito Santo. E agora Paulo também chega ali em Éfeso, acha discípulos e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E uma coisa que eu vou chegar no céu, vou perguntar para o Paulo, porque assim, numa olhadinha assim, eu até posso perceber, se eu andar com você, o que Paulo viu? Ou o que Paulo ouviu, né? De repente Deus falou para ele, né? Ó, esses aí não são, não. Está faltando para eles. Então eu quero parar aqui, e a semana que vem a gente começa daqui. Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Eu quero concluir aqui e perguntar para você. Você sabe, né?
que existe Espírito Santo. Não. Aí isso eu sei desde que eu sou católico, né? Tem até o dia do Espírito Santo, né, irmão? Você sabia, né, que essas, como é que é o nome daquelas festinhas lá? Você que quermesses, as quermesses do Espírito, o Bruno é bom também, né? O Bruno é bom. As quermesses do Espírito Santo, aí sai pela rua, faz um monte de coisa. Não é essa ciência não, irmão. Não é esse saber que eu estou falando. Não é essa ciência que eu estou falando. Você conhece de experimentar o Espírito Santo? Já provou o Espírito Santo? Já provou o Espírito de Deus? Amém? Para você pensar, né? Para você pensar. Vamos ficar de pé? Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo.